Irmãos, o Evangelho de João é um evangelho que ele, como todo evangelho, como toda escritura, quando nós a lemos com desejo sincero de conhecer ao Senhor Deus, com humildade no nosso coração, nós vamos ver que a escritura, e de modo especial o Evangelho de João, ele é fascinante. É o evangelho que, na narrativa de João, ele vai descortinando a nós a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele já diz o seu propósito em escrever este livro. Ele tem um propósito, né? Ele é como pudéssemos dizer, todos os três evangelistas já haviam falado sobre Cristo, sobre a humanidade de Cristo. Mas João vai nos falar sobre a deidade de Cristo, sobre a sua divindade. E é fascinante quando você vai ver a narrativa de João, porque ele vai trazendo a nós, descortinando esta bendita pessoa. O Evangelho já começa de uma maneira tão admirável, tão fascinante, porque ele vai já apontar, ele vai trazer a nós o conhecimento de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer para nós que ele é Deus, que o Verbo se fez carne, que ele veio habitar no nosso meio. Capítulo 1 ele já descortina isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas quando ele chega no versículo 14, ele vai trazer esta declaração tão admirável. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esta bendita pessoa que ele vai nos levar a conhecer. E ele vai dar a razão. Ele vai dizer que ele escreve este livro para que nós venhamos saber, conhecer, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus eterno. Mas ele vem dizer para que nós venhamos saber que ele é o Messias, o Salvador, o Redentor, que só há redenção, que só há salvação nele. Não há salvação fora dele, não há redenção fora dele. Ele vem deixar tão claro que a vinda de Cristo está dentro dos eternos propósitos de Deus. E isso para nós é fascinante, porque você pode perguntar, como é que eu sei? Como é que Deus revela aquilo que Ele decidiu fazer na eternidade? Ele revela a nós na sua palavra. A sua palavra é a revelação do que Ele pensou, do que Ele decidiu, do que Ele decretou na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, antes de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós precisamos entender, Deus na eternidade decretou todas as coisas. Embora a gente use o termo decretos de Deus, mas esta não seria uma palavra correta, seria decreto, porque decretos dá a ideia de sucessão de tempo, de algo que vai acontecendo com o tempo. Mas Deus não está sujeito ao tempo. Na eternidade, Ele decretou todas as coisas. E Ele decretou a tão grande redenção, a tão grande salvação. É onde nós vamos conhecer, compreender como eu sei, como eu posso estar certo acerca desta redenção. É porque Deus vai revelar a nós. A Escritura é uma revelação, é a única revelação de Deus. Quis Deus revelar-se a nós, quis Deus fazer-se conhecido. E isso para nós é algo admirável, a tão grande condescendência de Deus. Ele se faz conhecido, Ele se faz revelado a nós. E Ele se faz revelado de uma maneira que a linguagem que Ele usa, ela é clara, ela é simples. Mas a sua palavra é de uma natureza que é de acordo com a natureza dEle. É de uma natureza espiritual. E por causa da queda, nós não temos mais capacidade por nós mesmos de conhecê-lo. E aprove a Ele, quis Ele se revelar. E Ele revela-se na sua palavra, mas é Ele que revela-se a nós. Esta é uma vontade dEle. E esta é uma prerrogativa dEle. Só Ele salva. E só Ele pode trazer e revelar-se a nós. E é isso que nós vamos entender. Que a Escritura é a revelação, mas nós só vamos conhecer, compreender esta revelação pela obra do Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, para que eu e você possamos saber aquilo que João vem dizer. O quê? Que Ele é o Filho de Deus,
que ele é o Messias, o Salvador, mas ele vai dizer o fim, o propósito para que nós venhamos conhecer. E entenda bem que ele vai dizer para que nós venhamos crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. E este crer envolve duas coisas: convicção e certeza. Fé é convicção, é certeza. Mas não é uma convicção e certeza de uma maneira obscura. É convicção e certeza sobre aquilo que Deus revela a nós. É alguém que pelo Espírito Santo foi levado a ter certeza, convicção. Esta é uma obra de Deus. É uma obra do Espírito Santo de trazer a nós uma certeza, uma convicção. Porque esta fé é que justifica, que salva o homem, que leva o homem a ter a certeza de quem é Cristo. E essa é uma pergunta tão importante: quem é Jesus? Essa é a pergunta que todos nós temos que ter a resposta. E temos que ter uma resposta correta, porque uma resposta falsa, errada, ela traz consequências também terríveis. E ele vai revelar que ele é Deus, que ele é divino, que ele se fez homem, se fez carne. E a nossa confissão vai dizer isso no capítulo 8. Ela vai dizer que ele assumiu uma natureza humana, uma só pessoa, com duas naturezas distintas, não se fundem, não se misturam. Duas naturezas numa só pessoa. Ele é Deus, é o Deus que se fez homem e assumiu uma natureza humana. Fazia parte do plano eterno do seu Deus. Dentro do eterno propósito de Deus, do pacto da redenção, o que cabia a Cristo como representante dos eleitos, na aliança eterna, ele assume a responsabilidade de ser o representante dos eleitos, dos beneficiários do pacto, daqueles os quais Deus resolveu salvar. E ele então, na condição, ele teria que deixar a glória, deixar o céu, deixar a companhia dos seres angelicais e assumir uma natureza humana. Nós não compreendemos com tanta clareza, mas aquilo que nos é revelado é suficiente para que eu e você venhamos ter a certeza, a convicção que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus que se fez homem. Mas João vem dizer para que nós venhamos saber, crer que ele é o Filho de Deus, o Messias, e crendo nele, nós venhamos ter o quê? Vida eterna, salvação, redenção. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. E é o plano de Deus que Deus na eternidade quis fazer, devido à queda. Deus poderia ter deixado toda a raça humana na condição que estava. Ele fez um pacto de obras, de obediência com o nosso representante Adão. Ele fracassou, ele caiu. As condições, as implicações não estavam só para Adão, mas estava para toda a sua descendência. A sua decisão teria implicação para ele e para toda a sua descendência, a raça humana. Ele caiu, ele pecou. Deus poderia ter deixado toda a raça humana nesta condição. E ele seria justo. Ele fez isso com os seres angelicais que se rebelaram. Ele não quis salvar. Ele não quis redimi-los. Ele não quis redimir Satanás e os seus anjos. Ele é soberano. Mas ele quis redimir pecadores. Ele quis salvar pecadores. Resolveu ele na eternidade fazer isto. E é por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, que é para mostrar a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Em que período de tempo? De eternidade, eternidade. Ele resolveu fazer isso. E ele entrou numa aliança onde o Senhor Jesus teria que vir assumir uma natureza humana. E é isso que João vem relatar a nós. O Verbo se fez carne. Na plenitude dos tempos, ele vem e assume uma natureza humana. E ele então vem revelar-se a nós de uma maneira tão admirável. O texto que nós lemos é o que nós podemos dizer é uma divisão do livro de João. O livro de João ele faz essa divisão aqui. Até o capítulo 12, João
ele está tratando acerca do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Ele vem relatando todo o ministério público do Senhor Jesus Cristo, seu ensino, todo o seu ensino público, aquilo que ele ensinou diante de várias pessoas, não só para os seus discípulos, para os apóstolos, mas para todos. Ele relata os milagres do Senhor Jesus Cristo, os milagres públicos, na realidade todos os milagres ele fez diante de uma multidão ou de pessoas que podiam testemunhar, que podiam confirmar de uma maneira inequívoca que ele realizou um milagre. Então ele registra os milagres públicos do Senhor Jesus Cristo. E ele registra de uma maneira, um pouco antes, ele registra o milagre que ele fez ressuscitando Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro. E esse milagre se tornou público, do conhecimento de todos. Se pudesse fazer uma menção de Betânia, perguntasse onde é Betânia? A Betânia, aquela cidade onde Lázaro ressuscitou, onde São Jesus ressuscitou a Lázaro. Muitos passaram a ir em Betânia justamente também para conhecer Lázaro, ver de maneira o relato, testemunhar aquilo que havia sido relatado de que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Depois de 4 dias, ele ressuscita Lázaro. E havia uma razão para ele ressuscitar a Lázaro depois de 4 dias. Até os judeus tinham a ideia de que durante 3 dias ainda o espírito de quem morria ainda podia, digamos assim, voltar e ressuscitar. Mas depois de 3 dias não tinha mais nenhuma chance. E ele vai mostrar justamente no 4º dia que ele vem e ressuscita, porque é ele que vai fazer isso. É o verbo de Deus que dá vida, que vem, que ressuscita. Então, os milagres do Senhor Jesus Cristo, eles são públicos, todos, e aqui João está registrando. Mas não só o ensino, não só os milagres, mas João vem registrar também os confrontos públicos que o Senhor Jesus teve. O Senhor Jesus teve confrontos públicos com quem? Com os fariseus, com os escribas. Eles vinham a Cristo confrontá-lo, eles vinham a Cristo arguir com ele, questioná-lo, vinham sempre de uma maneira não humilde, mas eles vinham justamente para criar dúvidas, trazer incerteza. E João vem registrar esses confrontos, vem registrar todos os confrontos, e João não só registra os confrontos, mas João registra também, meus irmãos, o intento, o desejo deles para com o Senhor Jesus Cristo. Embora João relate alguns desses desejos, digamos assim, do que está no coração deles, e que o Senhor Jesus conhecia o que estava no coração deles, mas João vem tornar público. João vem tornar público que eles desejavam matar a Cristo, que eles buscavam uma oportunidade para prendê-lo, julgá-lo e matá-lo. João registra isso, deixa isso para nós de uma maneira, digamos assim, conhecida, pública, de que ele era o desejo, o intento dos fariseus, dos escribas. Eles estavam sempre, João não entra em tanto detalhe, mas se você for ver os evangelhos, o evangelho de Mateus, parece que eles estavam sempre no pé do Senhor Jesus Cristo, para onde ele ia. Que situação mais triste. Eles não estavam ali para serem instruídos, para aprenderem, mas eles estavam sempre para buscar, em algum momento, uma falha dele. E eles puderem dizer assim, é agora o momento, nós pegamos e nós não temos o suficiente para fazer uma acusação de uma quebra de mandamento ou daquilo que ele vem afirmar. Eles têm o desejo de prendê-lo por aquilo que o Senhor Jesus afirmou sobre ele, quem ele era. E eles vêm dizer o seguinte, nós não queremos matar, eles declaram isso, nós não queremos prender por causa das obras que tu fazes, mas por aquilo que tu dizes a teu respeito. E essa era a verdade que Jesus queria que eles conhecessem. E eles o acusam de blasfêmia, porque ele diz, sendo tu homem, te fazes igual a Deus. Mas ele é Deus, ele é o Deus que vem, que se encarna, que se revela a mim, a você. Nós não tivemos este privilégio de viver, conviver, de ver a Cristo. Mas, saiba que o coração daqueles que conviveram e viveram com Ele tem a mesma natureza do meio do seu coração. Não tem nenhuma diferença.
nós só iríamos conhecer, saber quem Ele é, se Deus, na sua misericórdia, iluminasse os nossos olhos para conhecê-lo. Senão nós teríamos esta oposição a Ele. Mesmo vendo, mesmo ouvindo, mesmo sendo testemunhas oculares, digamos assim, nós iríamos ter a mesma disposição contra Ele. E Ele afirma isso, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que realidade triste! O Deus encarnado se faz revelado. E os homens, em vez de amarem aquilo que eles ouviram dele, aquilo que eles viram dele, eles passam a odiar. Esta é a natureza humana. Esta é a nossa natureza. Nós, por natureza, temos uma inimizade contra este Deus. Nós, por natureza, não amamos, não queremos os seus mandamentos, não queremos guardar os seus preceitos. João vem relatar aqui, agora, o seu ministério mais particular. É o relato de João, até o capítulo 12, do relato do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Mas o capítulo 13, 14, 15 e 16, ele vem relatar mais o seu ministério particular com os seus discípulos. É como se pudéssemos dizer, ele vem trazer aqui ensinos e instruções que são dadas unicamente aos seus discípulos, de uma maneira, digamos assim, mais reservada. Capítulo 17, a sua oração, a sua intercessão pelos seus. Ele vai orar pela sua igreja, ele vai interceder pela sua igreja, ele vai suplicar em favor dos seus. Esta súplica ela é contínua, porque o ministério sacerdotal dele continua. Ele continua a interceder pela sua igreja. Mas o capítulo 13 até o 16 é esse registro de João de uma maneira de ensinos, de instruções bem particular, daquilo que é como se a gente pudesse dizer assim, daquilo que está reservado só para os seus. E claro que para nós, da mesma maneira, ele traz instruções que estão somente para nós, para os discípulos, para os seus, daquilo que ele quer nos instruir, daquilo que ele quer que nós venhamos compreender, entender melhor. E o relato aqui de João capítulo 13 é um desses momentos tão preciosos, né? Em que ele chama os seus de uma maneira particular. E ele então vai, saiba que aqui já está no último dia provavelmente da sua morte. É a ceia, o dia que ele vai ceiar, é um momento íntimo dele com os seus discípulos. E ele vai fazer algo que ele mesmo vai perguntar, vocês não compreendem agora, vocês vão compreender depois. O que ele vai fazer aqui é algo que vai revelar o grande amor, o amor dele para com os seus discípulos, para com os seus. O que ele vai fazer vai revelar acerca da sua humildade, que sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e assumiu a forma de homem. Mas, mais do que isso, só ele tornar-se homem já seria humilhante. Só ele deixar a glória, o céu, assumir uma natureza humana, já seria o que os teólogos chamam estado de humilhação, dele humilhar-se. Mas ele não apenas assume a forma de homem, ele assume a forma de servo, de escravo. Porque o que ele vai fazer aqui? Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Eles não compreendem. E eles não compreendem porque só lá adiante é que eles vão compreender que aquilo era uma metáfora, era uma ilustração sobre quem ele é e sobre a sua encarnação. Mas era uma realidade que eles precisavam conhecer, eu e você precisamos conhecer. Como ele nos ama e como nós devemos amar. Ele vai nos mostrar aqui que o amor bíblico, ele é humilde. Só os humildes amam. Só quem é humilde é que ama. Os orgulhosos não amam. Os soberbos não amam. Porque quando Paulo vai tratar acerca do amor, ele vai dizer que o amor não busca seu próprio interesse. O amor
não busca o seu próprio interesse. O amor, ele é humilde, ele se dá, ele se doa. E essa é a realidade que ele vem ensinar à sua igreja. E essa é a realidade que Paulo vai trazer para nós quando ele trata lá em Efésios. Ele vai tratar do amor do esposo para com a esposa. Qual é o referencial? É Cristo, que se humilhou, que se sacrificou, que se deu. E esse amor aqui que ele quer transmitir, ensinar, ele vai nos mostrar, João vai mostrar a nós, meus irmãos, de uma maneira tão admirável, no início desse capítulo 13 aqui, o que ele trata em todos os outros textos. Mas aqui João já nos coloca no tempo, né? Ele já nos dá, digamos assim, esse tempo cronológico. João, algumas vezes, ele vai fazer isso. Ele vai dizer, ora, antes da festa da Páscoa. Então, ele está nos colocando os acontecimentos. Ele está dizendo que está próxima a Páscoa judaica. E isso provavelmente era um dia antes de Cristo ser crucificado, porque a Páscoa seria na sexta-feira. E ele então vai nos relatar sobre este acontecimento. Ora, antes da festa da Páscoa, nós entendemos e cremos e compreendemos melhor acerca da Páscoa. O que era a Páscoa? Era um memorial, uma festa comemorativa. Era uma das ordenanças do Senhor Deus no Antigo Testamento, um dos sacramentos no Antigo Testamento. Deus estabelece como uma ordenança, um memorial. E a Páscoa era justamente o relembrar, o comemorar acerca da redenção, da libertação do Senhor Deus para com seu povo. Deus havia libertado o seu povo da escravidão do Egito. Deus tira-os desta condição de escravos. E ele faz isso ordenando que se mate um cordeiro e que possa aspergir o sangue deste cordeiro no umbral de cada porta. E isso, quando o anjo viesse matar os primogênitos, todas essas casas estariam guardadas, preservadas. Deus queria que eles mantivessem na memória deles acerca de quem Deus era para eles. Deus queria que eles mantivessem na memória que Deus era o Redentor, o Salvador deles, o Libertador deles, que foi o Senhor Deus quem os libertou do Egito, que foi o Senhor Deus quem os tirou da condição de escravidão. Mas este memorial apontava para o futuro, apontava para a grande redenção, para a grande libertação. Deus, o verdadeiro Redentor, viria. Aquele cordeiro apontava para o futuro. Viria o cordeiro, o único que poderia tratar com a culpa e com o poder do pecado. O único que poderia, pelo seu sacrifício, trazer a mim e a você paz na consciência. Para os que creem, somente esses podem ter paz na sua consciência, de que todos os pecados foram imputados naquele que é conhecido como Cordeiro de Deus. Foi levado sobre si nossas iniquidades, nossos pecados. Era algo para o futuro, mas aqui é um futuro tão próximo. Está a um dia só, a um dia deste acontecimento ser realizado. Há um dia que está para acontecer. O verdadeiro Cordeiro vai morrer pelo seu povo. Ele vai comemorar a última Páscoa judaica. Ele vai então apontar para aquele sacrifício. Ele veio para isso. E aí também João vai logo aqui nos dizer acerca de que o Senhor Jesus tinha conhecimento do futuro. Ele vai dizer, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus sabia disso, que estava próximo da sua morte, que ele vai morrer. Ele vai passar ainda por uma agonia, mas ele tinha certeza que ele teria que morrer. Ele vai levar sobre si o pecado do seu povo.
ele está aqui dizendo, ele sabia aquilo que estava para acontecer. Ele veio para este propósito. E é onde nós entendemos que a morte de Cristo não foi uma morte, digamos assim, acidental. Não foi. Nunca veja, sempre veja, ele veio porque Deus na eternidade havia decretado que ele viesse para morrer. A sua morte está dentro dos eternos propósitos do Senhor Deus. Não é acidental, não foi por acaso. É dentro dos eternos propósitos soberanos do Senhor Deus. Na eternidade, o Senhor Deus designou, quis Ele, que o seu Filho viesse a este mundo e, portanto, viesse para morrer. Ele está aqui caminhando para a morte. Mas João vai trazer para nós, aqui no versículo de número 1, né, acerca do amor do Senhor Jesus Cristo para com os seus, ou pelos seus. Ele vai, em outras palavras, revelar a nós, não só, meus irmãos, o propósito que ele veio, mas ele vai revelar a nós a motivação. Por que ele veio? E é onde nós precisamos compreender o que levou Deus a nos salvar. O que levou Deus, qual a causa, qual a razão, o que motivou Deus a nos salvar. E entenda bem, nunca olhe para você. A causa não está em mim. A razão não está em mim, não está em você. Nunca olhe para você. Nunca busque uma razão, uma causa em você. Mas busque um motivo, a razão nele. E ele vai dizer, é por causa do seu amor para conosco. Foi o seu grande amor para conosco. Essa é a grande motivação. Ele nos amou. Ele na eternidade nos amou. E nós vamos ver aqui que João vai trazer a nós esta motivação. Vai mostrar o amor dele. Ele diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até ao fim. Como eu falei, João, ele vai tratar de 3 coisas aqui em toda a sua carta. Primeiro, ele vai tratar sobre a deidade de Cristo. E nesses primeiros versículos aqui, ele trata também sobre isso. No versículo 13, ele diz, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Aqui João está relatando, em outras palavras, acerca de quem Cristo é. Ele está dizendo que ele veio com o propósito de morrer, mas ele está dizendo que agora, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele retornaria ao Pai. Ele retornaria de onde ele veio, de onde ele é. E aí, claro, aponta para a deidade de Cristo. E o Senhor Jesus vai orar por isso, né? Para que ele possa ter a glória que ele sempre teve antes com o Pai. E João vai dizer que ele está aqui retornando, sabendo que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar, mas os discípulos e os apóstolos vão ver a sua ascensão gloriosa. Ele vai retornar para o Pai. Ele vai retornar triunfante, glorioso. Aquele que realizou a obra que foi confiada a ele, como mediador. E por causa da obra que ele fez, a ele foi dado todo o poder, nos céus, na terra. A ele foi dada toda a autoridade, onde todo joelho se dobrará e onde toda língua confessará. Mas aqui nós vamos ver que João vai falar acerca dessa tão admirável motivação. Ele diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que verdade admirável. Interessante, né? Porque João começa aqui o seu relato e ele faz questão de dizer isso. Ele está para morrer e ele está dizendo, ele tendo amado os seus. E aí entenda bem, este amor dele para com os seus discípulos, este amor dele para com os seus. Tendo amado, mas não é a partir do momento que ele encarnou.
tendo amado antes de todas as coisas serem criadas. E João vai dizer aqui, os que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Meus irmãos, a expressão até o fim, no original, ela tem dois significados. Primeiro, a expressão, ela significa completamente, perfeitamente, plenamente, o máximo, até onde e só até onde pode se amar. Essa expressão ela aponta para a capacidade de amar. E ele está dizendo o seguinte, que ele ama tanto quanto ele pode amar, plenamente, imutavelmente, perfeitamente, o máximo. E é onde nós vamos entender, só ele ama desta forma. Só ele ama plenamente, perfeitamente. Só ele tem esta e revela esta capacidade de amar. Mas não é apenas a capacidade de amar. Essa expressão também nos leva para o tempo. E nos leva para entender que ele ama quanto tempo ele pode amar. Se por um lado ele ama quanto se pode amar, quanto ele pode amar, ele ama na sua capacidade plena, perfeita, na sua capacidade que é o máximo. Mas aponta para quanto tempo é que ele pode amar? Até o fim. Que fim é esse? Aponta para o quê? Para a eternidade. Ele ama eternamente. Ele amou os seus antes de todas as coisas serem criadas, na eternidade. Mas ele vai amar os seus eternamente. E João dá ênfase aqui. Ele tendo amado os seus até o fim, ele vai amar plenamente, perfeitamente, o máximo, só ele. E ele vai dizer que o amor dele é um amor eterno. Isso implica que ele já conhecia os seus. João diz, tendo amado os seus, implica que ele já conhecia os seus. Ele amava os seus. Os seus foram amados desde toda a eternidade. Jeremias capítulo 31 diz, com amor eterno eu te amei. Essa é a realidade do amor dele. Pleno, o máximo, perfeitamente, completamente, mas até o fim. Isso significa de eternidade a eternidade. E quando Jeremias diz que com amor eterno eu te amei. Mas é impressionante como João faz questão aqui de registrar uma condição dos seus, aqueles que ele ama. Ele diz o seguinte, tendo amado os seus que estavam no mundo. Essa é a descrição que João vai dizer. Que primeiro ele vai dizer que quem são? Que ele amou desde o princípio, e ama de eterno. Mas quem são esses? Quem são esses que ele vem, que ele ama? Meus irmãos, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer da nossa condição. Ele vai dizer a condição daqueles que são alvos, objetos do amor de Deus. E ele faz isso justamente para contrastar quem nós éramos, o que foi que Cristo fez por nós, o que motivou Cristo a fazer isso por nós e que posição tão elevada agora nós estamos. O que ele diz das condições? Olha o que João vai dizer, os que estavam no mundo, cuja mente, cujo coração era e tinha uma disposição na sua natureza de inimizade para com o Senhor Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer da nossa condição. Que triste condição! Essa era a nossa condição. Mortos nos nossos delitos e pecados. Escravos do mundo, escravos dos principados e potestades, escravos da nossa própria natureza, numa condição que nós não podíamos fazer nada. Nada. O que o morto pode fazer por si mesmo?
Nada. Sempre entenda isso. Nós espiritualmente estávamos mortos, mas na nossa, digamos assim, na nossa vontade, ativos para o pecado, escravos da nossa natureza decaída, escravos do diabo, numa condição que, quando nós compreendemos, nós entendemos que condição lamentável nós estávamos. E Paulo vai dizer, o comentarista um dos famosos, Lloyd Jones, diz, graças a Deus, Paulo diz, mas, esse mas faz toda a diferença. Lloyd Jones fala sobre isso, mas, é onde vai fazer a diferença? Mas estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida. Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou espiritualmente. João vai dizer, quem eram esses que Ele amou? Quem são? Onde eles estavam? Qual era a condição deles? Estavam no mundo, mortos nos seus delitos e pecados. Essa era a nossa condição. Paulo vai dizer, estávamos num mundo sem Deus, sem esperança. Que realidade para nós, tão triste. Separados da aliança, separados do pacto, das promessas, do culto, de tudo. Mas Ele, em Cristo Jesus, nos reconciliou, Ele nos trouxe para si. E é isso que João vai dizer aqui, que são esses que estavam no mundo, nesta condição, que Ele amou antes de todas as coisas, e que seu amor vai permanecer de eternidade a eternidade. Como é que nós podemos medir ou avaliar o amor de Deus? A Bíblia vai descrever, meus irmãos, de uma maneira tão admirável o amor de Deus. E nós precisamos entender acerca disso. O amor de Deus não é um amor romântico. O amor de Deus não é um amor romântico. O amor do Senhor Deus não é um amor sentimental. Tem sentimentos, mas não é sentimental. Tem afeições, tem, mas não é sentimental, porque os sentimentos, eles são vulneráveis, eles estão lá em cima, embaixo. Não é um amor emocional. O amor do Senhor Deus é uma decisão. Amor é decisão. Ele decidiu na eternidade amar. Quis Ele amar. Ele decidiu escolher pecadores, indignos e miseráveis como nós. E isso é algo que permanece de eternidade a eternidade. Nós o amamos, Paulo vai dizer, porque Ele nos amou primeiro. E o seu amor é um amor incondicional. Não há em nós condições. Como eu falei, não olhe para você. A condição, a motivação não está em mim, não está em você. Mas o seu amor mesmo não havendo nada em nós que pudesse atrair o seu favor, quis Ele nos amar. Ele decidiu amar. E penso que essa é uma verdade que deve sempre prevalecer para nós sobre o amor. Deve sempre prevalecer. Essa é uma verdade que deve prevalecer para nós nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos como irmãos, nos nossos relacionamentos como casados. Como pastor aqui e ali, eu ouço alguém dizer, o amor acabou. Não tem mais amor, estamos nos separando. Não. O amor foi uma decisão. É uma decisão que é confirmada por votos solenes. Solenes. Nós, quando casamos, nós fizemos votos solenes, promessas solenes, diante de Deus, diante de testemunha. E é isso que vai prevalecer em toda a nossa vida. O que vai prevalecer? Nós fizemos promessas. O que prevalece no amor de Deus? Um pacto, uma aliança eterna. Ele prometeu, Ele decidiu amar eternamente. O seu amor, ele é imutável, porque ele baseia-se naquilo que ele decidiu, decretou fazer. Quando olhamos para nós, podemos ver que não há nada em nós que pudesse atraí-lo. Nada, nada, nada. Há em nós o suficiente para nos condenar.
e ao suficiente para Deus condenar o pecador. E saiba que todos os pecadores que rejeitam o Evangelho, que não creram em Cristo, eles vão estar indo para o inferno, caindo no inferno e dizendo: Senhor, Tu és justo, Tu és justo, Tu és justo. O que para nós sobressai? Sua misericórdia. O que para nós sobressai é que quis Ele nos amar. Nós não compreendemos com tanta clareza. Eu, pelo menos, naquilo que eu vou avaliar da minha vida, eu fico impressionado. Porque quando você olha naquilo que depois da conversão você compreende sobre o amor de Deus, você vai naturalmente fazer uma retrospectiva da sua história, de quem você é. Faz parte da conversão. Faz parte da conversão. Nós somos convencidos dos nossos pecados. Nós somos convencidos das nossas ofensas a este Deus. E a gente faz uma retrospectiva não apenas dessa questão da nossa relação, mas nós fazemos uma retrospectiva da nossa história. Né? Eu admiro, eu tenho sempre em mente, quando eu lembro disso, eu tenho sempre em mente o versículo lá que Davi diz: quem sou eu e quem é a minha casa? Sabe o que Davi está dizendo? Quem sou eu? De onde eu vim? Onde eu estava? E como Deus, na eternidade, me amou, e Ele conduziu até que um dia a sua redenção se efetivou na minha vida, na sua vida. Essa é a história tão admirável da redenção. O que Ele decidiu na eternidade é o seu amor eterno, amar, redimir. Mas isso vai ser um dia na nossa história. Não éramos nós que estávamos buscando o Senhor. Nunca vai ser. Nunca fui eu, nunca será você buscando. É Ele que vai atrás, Ele que busca. Ele que, de uma maneira tão admirável, nos alcança, nos encontra, nos conquista. Porque essa é a doutrina que nós entendemos da graça irresistível. A graça irresistível não significa dizer que a gente só estava lá esperando. Oh, que bom que o Senhor veio, eu estava aqui. Não, há resistência. Há um orgulho natural no nosso coração. Nós somos, por natureza, orgulhosos. Nós, por natureza, temos justificativas para tudo. E nós temos uma visão errada ao nosso respeito. Essa é uma das terríveis consequências da queda. É que nós temos uma compreensão errada de quem nós somos e da nossa condição diante de Deus. E a graça é irresistível porque ela vem de uma maneira convincente, nos convencendo, nos quebrantando. Todos que um dia pela graça de Deus foram alcançados sabem o que é isso. Estar debaixo de convicção de pecado, estar debaixo onde os argumentos não têm nenhum valor, nenhum vigor. Que argumentar com aquele que conhece o coração, que sonda a mente? Que dizer diante de um juiz cujas práticas, pensamentos são declarados que de fato eu sou culpado? Quando nós olhamos para esse amor, ele é incondicional. E é por isso que João vem dizer aqui. É impressionante porque João vem dizer, ele está para morrer. E João vai dizer, ele amou os seus, ele amou até o fim. Ele vai dizer, tendo amado os seus que estavam no mundo. Se nós olharmos para João, penso que, e vocês sabem que João é conhecido como apóstolo do amor, mas nunca entenda amor como uma coisa, digamos assim, meio piega, meio fraca, o amor que abandona a verdade. Você não vai ver, você vai ver um João que é firme na verdade, mas que ele foi profundamente impactado com a compreensão do amor de Cristo para com ele. E é por isso que ele vai dizer que ele amou os seus até o fim. Esse período que eles estiveram juntos, João compreendeu o quanto Cristo os amava. O quanto Cristo amava os seus. E aí ele vem então dizer para nós, tendo amado os seus, amou até o fim. Meus irmãos, capítulo 8 de Romanos, Paulo trata de duas coisas.
Paulo trata da nossa condição diante da lei. Paulo vem dizer da nossa situação diante da lei. Quando nós nos deparamos com a lei de Deus, nós nos deparamos com uma realidade tão lamentável. Quebramos os seus mandamentos. Nós pecamos contra Ele. E saiba que pecado é uma ofensa contra Deus. E nós nos achamos numa condição de culpados. Culpados. Não tem nenhuma outra alternativa. Não tem nenhuma outra alternativa. Culpados. E nós compreendemos a natureza da lei. Que a lei não avalia, não julga apenas os nossos comportamentos. Ela não avalia só os meus atos externos, os seus atos externos. Porque essa é uma compreensão tão falsa, tão distorcida, e é justamente uma maneira de justificar-se, tentando que isso abranda. Eu não fiz isso, mas eu não faço aquilo, tenta avaliar-se apenas por atos externos. A lei, a natureza dela avalia meus pensamentos, minhas motivações, o que eu não faço externamente, mas que eu posso fazer no meu coração. E quando nós somos deparados com esta realidade, nós vamos ver que nós somos culpados. Mas o que Paulo vai escrever no capítulo 8? Ele vai dizer desta realidade, mas ele vai trazer uma realidade que quando nós cremos em Cristo, quando nós, pela graça de Deus, somos levados à fé em Cristo, Deus nos declara justos. Deus nos declara justos, nos justifica. E ele vai dizer, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. E se eu puder dar um exemplo, sempre os exemplos são muito pálidos. Mas imagine alguém que tenha cometido um crime e ele foi julgado. Ele foi achado culpado e foi condenado. Ele foi condenado, cumpriu a pena, digamos assim, de 20 anos da cadeia. Saiu da cadeia. O que vocês acham? Como seria a reação dele quando ele ouvia a sirene da polícia, quando ele ouvia alguém, ou, digamos assim, um juiz? Ele vai ficar escondendo, correndo? Não. Ele diz, eu não tenho mais nada com a lei. Eu cumpri a lei, eu paguei. Aquilo que a lei me culpou, eu paguei. 20 anos de cadeia. Não posso mais estar me escondendo, não sou devedor para com a lei. E é isso que Paulo vai dizer. Nossos pecados, nossos delitos foram pagos em Cristo. Não há mais nenhuma culpa, não há mais condenação. Por que Paulo faz isso? Por que ele escreve primeiro dessa maneira? Porque ele quer trazer a nós segurança. Em Cristo Jesus nós somos justificados para sempre. Em Cristo Jesus nós somos perdoados para sempre. Mas no mesmo capítulo o apóstolo Paulo vai tratar sobre um assunto que a gente pode também procurar entender. Primeiro ele trata com a lei, e é Deus como juiz. E entenda bem, a ideia é uma ideia, digamos assim, forense, de um tribunal. É Deus como juiz. E quando o pecador crê, Deus o declara justo, ele é o juiz. Mas o que acontece agora? O mais admirável, o juiz deixa a sua toga, tira a sua toga e pega o réu e diz, eu lhe adoto como meu filho. Você é agora o meu filho adotivo. Eu lhe adoto. Penso que pode ser, talvez uma das grandes questões dos filhos adotivos é com relação à insegurança do amor dos pais. Será que eles vão me amar para sempre? Será que o seu amor não vai mudar? Será que quando eu fizer alguma coisa errada, eles não vão me mandar embora? Olha a segurança que Paulo traz para nós. Para nós, os adotivos, podemos ter plena certeza do amor dele, que nunca vai mudar.
Ele vai dizer, nada há de nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Ele vai usar todos os argumentos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada, nada neste universo vai nos separar do seu amor. É esse amor que João está falando aqui. Ele amou os seus, ele vai amar os seus. Nunca vai ter uma variação no seu amor. Nunca vai ter uma variação de mudança no seu amor. E de uma maneira que podemos dizer, bem prático aqui. Olhe para esses versículos aqui. O Senhor Jesus poderia, nesse momento, dizer o seguinte, eu vou para um plano B. O plano A falhou. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que os seus vão abandonar. Ele sabe que os seus vão deixar. Ele sabe que Judas vai traí-lo. Ele sabe que Pedro vai negá-lo num momento tão crucial. Ele vai ficar sozinho. Poderia ser esse o momento que ele pudesse dizer, Pai, deixe esses de lado. Deixe esses. Esses não servem. Esses não servem. Eu vou querer outros. Outros que não vão me negar, outros que não vão falhar, outros que não vão me, digamos assim, ser duvidosos, outros que não vão estar perguntando quem vai ser o maior no reino dos céus, outros que estão ainda com uma visão triunfalista de mim. Mas nós vamos ver que não é isso que acontece. Ele morre por esses. Ele dá a vida por esses. Ele vai morrer por esses. E essa é uma realidade que está para nós. Essa é a realidade. Nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. Nós, muitas vezes, desonramos ao Senhor. Imagine se Ele falasse, para mim, não serve mais. Vou escolher outro. Eu faço a pergunta porque eu posso dizer para vocês, a vida nessa terra seria um inferno. Ele não me quer mais. Por causa das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas imperfeições. Ele vai escolher outro, que seja melhor, que seja mais capaz, que seja mais obediente. Mas ele não faz isso. Ele continua amando os seus até o fim. Ele vai dar a vida para aqueles que os desprezam. Ele vai morrer pelos seus. Nós vamos ver Pedro negando o Senhor Jesus Cristo. Que triste. Mas nós não vamos ver o Senhor Jesus rejeitando a Pedro. Nós não vamos ver. Nós não vamos ver ele rejeitando a Pedro e dizendo, Pedro, você está fora. No momento que eu mais precisei de você, Pedro, no momento mais crucial que eu precisava de apoio, você me negou. Eu vou escolher o melhor. Ele não faz isso. Ele não faz isso com Pedro. Esse é o amor dele que João vai destacar aqui, que ele ama até o fim. E esse é o amor que ele decidiu amar. E seu amor, ele é imutável, ele permanece, ele mantém. Apesar de nós, a nossa confiança não está em nós, está nele. E essa é a segurança que nós temos. Seu amor, nada vai nos separar do seu amor, de eternidade a eternidade. Ele nos adotou como seus filhos. Somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros com Ele. Nada vai nos separar. Que segurança nós podemos ter? É o seu amor. Em toda e qualquer circunstância, que Ele não muda, que Ele não altera. Seu amor está relacionado à sua bendita pessoa. Quem Ele é? Da mesma maneira, seu amor. Ele é eterno. Um certo puritano escreveu o seguinte, e ele fez isso escrevendo com muita reverência. O tempo não cria rugas na testa do Senhor Deus. O tempo não muda a sua pessoa, não muda seus atributos, e não muda o seu caráter, e não muda o seu amor.
Mas ele vai ensinar para os discípulos como é que eles devem amar. Ele vai ter uma atitude aqui, como é que eles deveriam amar. E ele vai dizer que o amor é humilde. Ele vai ensinar os seus discípulos que o caminho para eles é o caminho da humildade. O amor verdadeiro é um amor humilde. É um amor que se doa, que se dá, que se entrega. E ele vai trazer aos seus discípulos uma instrução tão preciosa, porque ele quer conduzir os seus discípulos para que eles sejam parecidos com ele. Nós perdemos, parece, essa ideia de discípulos, né? Mas essa ideia é tão presente. Os seus são seus discípulos. E aquilo que ele ensinou era para eles colocar em prática. Uma atitude dele, para eles deveria ser visto não apenas como um exemplo, mas como uma ordem. Suas palavras para os seus discípulos não é uma opção. O que ele faz não é uma opção, é uma ordem, tem peso de ordem, de autoridade. O que ele vai fazer é que ele vai tomar uma toalha, vai lavar os pés, e ele vai dizer para os seus discípulos, é assim que vocês devem amar. O amor não busca seus próprios interesses. Ele quer que os discípulos tenham uma mente de acordo com sua mente. Porque é aonde nós vamos entender que a nossa mente deve ser governada unicamente pela Escritura. O que Cristo diz, o que Cristo faz, é e tem para nós peso de autoridade. E ele vai dizer, vocês viram o meu exemplo? Então façam assim. É dessa maneira que vocês devem amar. E ele faz isso, como nós podemos entender, só ele se rebaixou. Saiba disso. Só Cristo se humilhou, só ele se rebaixou. Nós não nos rebaixamos. Nós já nascemos rebaixados. Nós já estamos nesta condição. Cristo é o único que se rebaixa. É o único que deixa o céu e vem à terra. É o único que se humilhou, que se rebaixou. E é por isso que ele vem a dizer, é desta maneira que vocês devem amar. É dessa maneira que vocês devem pensar. O mundo, quem é o maior? É o que é servido. No mundo maior, é o que é servido. Ele vai dizer isso. Avalie o mundo. Como é que eles avaliam? Quem é o mais honrado? É o que é servido. Ele vai dizer, mas para nós, para vocês não. O maior é o que serve. É o maior é o que se dá. É o que se doa. E por que ele faz isso? Porque é aquilo que está relacionado à sua pessoa. Ele se deu. Ele se humilhou. Ele rebaixou. Deixou a glória, o céu. E provavelmente, se em termos de conjecturas, talvez fosse um dos questionamentos dos anjos. Como pode ele deixar o céu? Como pode ele humilhar-se ao ponto de se fazer homem? E como pode ele lavar os pés de homens orgulhosos? Como pode ele lavar os pés de pés empoeirados da poeira da Palestina? Mas ele faz isso. E ele vem justamente nos ensinar. É assim que nós devemos amar. Só os humildes amam verdadeiramente. Por quê? Porque os orgulhosos buscam algo para si mesmo. Os humildes têm uma compreensão tão clara. O amor não busca seus próprios interesses. Paulo vai dizer isso. Quanto mais você se preocupa consigo mesmo, menos você vai se preocupar com os outros. Quanto mais você pensa acerca de si mesmo, menos você vai pensar sobre o interesse dos outros. E quanto menos você pensa sobre si mesmo, mais você vai estar disposto a servir os outros. O que nós aprendemos aqui? Meus irmãos, nós precisamos, pela graça de Deus, compreender. Essa era uma oração do apóstolo Paulo, que Deus iluminasse o entendimento dos Efésios, para que eles viessem compreender o quê?
a altura, a profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é uma aplicação para nós. Precisamos sempre orar para que Deus ilumine o nosso entendimento, para compreender, entender quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Nós vamos e devemos gastar e queimar os nossos neurônios pensando nisso. Mas nós vamos entender aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória e bondade para conosco. Como Ele foi bom para conosco. Mas quando nós compreendemos o amor de Cristo para conosco, nós também podemos ter a certeza no nosso coração. Mesmo nós falhando e falhamos, mesmo nós pecando e pecamos, o seu amor nunca vai mudar para conosco. Que segurança! É aquele hino, que segurança eu tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Nós temos segurança, porque o seu amor é imutável e nada há de nos separar do seu amor. Podemos andar com segurança nessas duas coisas, não temos mais nenhuma pendência com a lei. Tudo foi quitado. Não tem mais nada para ser julgado para conosco. Tudo foi quitado. Mas entenda bem, que é onde nós vamos compreender o nosso relacionamento com o Senhor Deus, com relação quando nós pecamos. Antes de sermos justificados, e esta é a relação de todos os homens se encontram como réus diante de um juiz. O relacionamento deles para com Deus é de réu para com juiz. Essa era a nossa condição. Nosso relacionamento era de um réu para com juiz. E os nossos pecados nos tornavam culpados e o juiz tinha que decretar a sentença. Somos justificados. E aí nós podemos perguntar, mas nós continuamos pecando, falhando. Mas agora não é mais uma relação nossa para com o juiz, mas é uma relação de Deus como nosso Pai. Quando nós pecamos, nós nos entristecemos. E nós queremos ter de volta, naquilo que alguns dizem, o sorriso do Senhor Deus para conosco como Pai. A relação não é mais como juiz, não é mais de alguém que está sob condenação, mas é de um filho que quando peca se entristece por ter desobedecido a ordem do seu pai e reconhecendo que o seu pai é tão bom e que é dever do filho obedecer. E nós não obedecemos, mas a relação muda. Ele é o nosso pai. Nós não vamos a ele como juiz mais. Nós vamos a ele como pai, que vai continuar nos amando de eternidade a eternidade. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua palavra, para que por meio dela nós venhamos ser edificados e fortalecidos. Convido os irmãos a ficarem em pé, abrirem